Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a nossa aula 21, agora com a parte 2 de termodinâmica, tá? Na última aula a gente viu a primeira lei fundamental de termodinâmica, nas aulas passadas a gente viu as transformações gasosas aí dos gases ideais, e agora a gente vai juntar esses dois conceitos, tá? Uma das coisas interessantes que a aula de hoje vai ser aplicada é basicamente no som, tá? Porque o som, nós vamos estudar ele posteriormente, mas ele vai ser uma perturbação do meio, né? Uma perturbação mecânica, e esse processo de vibração das moléculas do ar, ela vai ocorrer de forma tão rápida que a gente consegue descrever ela usando princípios de termodinâmica e a gente considera que é uma troca, não é um tempo muito rápido, né? Não tem tempo suficiente para ocorrer troca de calor. E aí, por meio da teoria cinética dos gases, e usando a primeira lei, a gente consegue mostrar que a velocidade do som em qualquer meio, ela vai depender de alguns termos aqui, por exemplo, da temperatura, massa molar do gás, a constante universal dos gases e esse gama aqui, que é a razão de Poisson que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Então, é legal de ver que a termodinâmica ela consegue dar informações sobre outros tipos de sistemas físicos que não sejam exclusivamente, assim, somente a questão de trabalho de um gás, tá certo? Mas isso a gente vai ver posteriormente. Bom, na aula de hoje, então, a gente vai juntar as transformações gasosas com, então, a primeira lei da termodinâmica e o diagrama de Clapeyron, tá? Então, o primeiro processo é um processo isobárico. O que é um processo isobárico naquele modelo de recipiente êmbolo? Seria eu ter o recipiente, o meu gás aqui, eu forneço calor a ele, então o calor é positivo, né? Mas eu posso tirar também. Então, no caso aqui, eu vou fornecer calor, e aí o gás ele vai manter a pressão constante, mas ele vai se expandir. Então, ele vai deslocar o êmbolo, aumentando o volume, tá certo? Então, nesse caso, o calor vai ser positivo, o gás está se expandindo, está realizando o trabalho, então o trabalho vai ser positivo, tá certo? E você vê também aqui que, como resultado, você tem variação de temperatura, porque nem todo o trabalho é executado pelo calor que o gás recebe. Eu posso fazer o contrário também, retirar calor. O que seria retirar calor? É colocar o gás em contato com uma fonte fria, por exemplo, um bloco de gelo. E aí estaria tirando energia interna do gás e com isso o êmbolo ia descer e o trabalho ia ser negativo, tá bom? Mas a ideia aqui é o seguinte, então essa pressão constante ela vai obedecer à relação de Charles, né? A razão de volume e temperatura é constante. Se nós fizermos o diagrama de Clapeyron, o diagrama de pressão e volume, a pressão é constante, então é uma reta horizontal. Se eu tenho expansão, então, eu tenho trabalho positivo. Se eu tenho contração, né, nesse sentido, o trabalho vai ser negativo. Então, o trabalho vai ser dado por P delta V, a área desse gráfico, né? E aí temos o calor. Veja que o calor, nós não vamos considerar a transformação de fase, né? Então, o calor só vai variar a temperatura. Então, um calor específico, e a gente viu que o calor específico é dado pelo termo de massa, calor específico e ΔT. Só que aqui eu vou usar um outro termo, que eu vou expressar isso em relação molar, tá? Então, eu vou ter um calor específico aqui relacionando com a massa do objeto, né? Então, é o calor específico normal que a gente viu. E aí eu vou ter um calor específico aqui, com um Czinho minúsculo, que ele vai ser o calor específico molar, tá? E aí a diferença você nota pela unidade mesmo, tá? Então esse calor específico molar vai ser dado em mols e o calor específico normal vai ser em gramas, tá? E aí, o que vai mudar isso aqui é basicamente o termo que você vai multiplicar aqui, tá? Então, o calor específico molar você multiplica pelo número de mols, e o calor específico normal você vai multiplicar pela massa. Mas os dois têm uma relação aí com a massa molar, né, do gás, do átomo do gás, tá certo? Mas a minha dica principal, e vocês vão ver no exercício da aula de hoje, é olhar a unidade, tá? Então, se tiver em gramas, você vai multiplicar por massa, se tiver em mols, você vai multiplicar por número de mols, tá certo? Mas veja que aqui é a expressão normal daquele calor específico. E aí veja que acontece uma coisa peculiar aqui. Nos gases, o tipo de processo que você faz, você tem um calor específico diferente. Se você faz um processo a volume constante e a pressão constante, esses valores não são iguais, são diferentes, tá? Então é por isso que eu vou denotar aqui como CP, tá?
esse pezinho denotando, então, que é um processo a pressão constante. Nos sólidos, isso não acontece, porque no sólido ele tem estabilidade estrutural, então esses valores são aproximadamente iguais. Mas nos gases, eles são totalmente diferentes. E a gente vai ver que há uma relação entre eles, tá? Bom, então eu tenho esse calor, vai ser o calor sensível, e vou ter um calor específico aqui, relacionando com a pressão constante. E aí, então, a primeira lei da termodinâmica, ela fica completa, né? A variação da energia interna é o Q menos W. E aí, veja, se eu tenho uma expansão, então, o calor ele vai ser maior que o trabalho realizado, logo, a variação da energia interna ela é maior que zero, e aí a temperatura do gás aumenta, tá certo? E isso daqui é um dos princípios que a gente vai ver que é usado em motores térmicos, tá? Próxima relação é a isocórica, né, ou isométrica, é quando eu tenho volume constante. Quando eu tenho volume constante, seguimos a lei de Gay-Lussac, né, que é a relação de pressão e temperatura é constante. Em termos práticos, isso seria como se eu tivesse um recipiente é, indeformável, né, recipiente rígido, e aí eu só fornecesse calor aqui, sem a mudança de volume. Então, o gás ele vai mudando sua energia interna. Ao mesmo caso, eu posso tirar a energia do sistema. Se eu colocar um bloco de gelo aqui, eu vou estar retirando calor. Então, veja, nesse caso, o trabalho é nulo, porque eu não tenho variação de volume, o volume está rígido, né? Então, o trabalho é nulo. No diagrama de Clapeyron, eu indico esse processo por uma reta, tá? Uma reta indicando justamente que o volume é constante. Então, se o gás está sendo aquecido, ou seja, está recebendo calor, a pressão está aumentando, então é uma seta para cima. Se eu estou colocando um bloco de gelo em contato com o gás, ele está retirando calor, então a seta é para baixo. Tá? Note como a direção da seta ela também indica o tipo de processo que está acontecendo. O que eu gostaria é que vocês olhassem o diagrama de Clapeyron e vocês já identificassem que tipo de processo é. É a pressão constante, ele é a volume constante, ou é isotérmico, enfim, tá? Bom, então o trabalho é nulo, mas o calor trocado ele não é nulo. Então aqui ele vai acontecer a volume constante, né? Então eu vou ter um CV aqui, que é um calor específico, não tem mudança de fase, né? Somente de temperatura, mas agora eu tenho CV que indica que o processo é a volume constante. O anterior era a pressão constante. Aqui é a volume constante. E aí, da mesma forma, eu vou ter um calor específico molar que relaciona com mol, e um outro aqui normal, mássico, né, que relaciona com massa. E aí, a partir dessa unidade de medida, você vai saber se você vai multiplicar por massa ou por número de mols, tá certo? Mas o que eu chamo a atenção é o subscrito aqui V, que indica que é volume constante, tá certo? Bom, e aí a primeira lei da termodinâmica, né? Vai ter o trabalho igual a zero, então todo o calor recebido ou cedido vai ser relacionado com a variação de energia interna. Então, ΔU é diretamente igual a Q. E aí o exemplo clássico aqui é da panela de pressão, que a gente já falou, que aí você fecha lá o gás e aí fica mantida a pressão constante. A volume constante, desculpa. O próximo processo é o isotérmico, né? A gente viu que obedece à lei de Boyle-Mariotte, então o produto de pressão e volume ele é constante no gás. Isso daqui é no diagrama de Clapeyron, a gente exibe por uma hipérbole, né? Então, sempre que a gente tem essa hipérbole, todos esses pontos aqui que estão nessa curva em vermelho vão estar à mesma temperatura, o produto PV é sempre o mesmo, tá? E aí, notem, eu falei na aula anterior que a energia interna, ela só depende da temperatura. Se a temperatura não varia, então a energia interna é nula nesse caso, tá? O trabalho realizado pelo gás, ele é igual à área sobre essa curva, tá? E aí o que acontece? O calor que é recebido pelo gás, né? Ele fica, então, como o delta é igual a zero, a primeira lei nos indica que todo trabalho realizado, ele advém do calor, tá? Se o gás recebe calor, então, ele realiza o trabalho movendo o êmbolo e sem mudar a sua temperatura. Se o gás ele cede calor, né, que eu colocar ele em contato com um bloco de gelo, por exemplo, ele vai ceder calor, o calor vai ser negativo e o trabalho, consequentemente, vai ser negativo, tá certo? Então, notem aqui que nesse caso, né, no diagrama de Clapeyron, eu vou representar isso por uma hipérbole, e aí o trabalho vai ser igual à área sobre a curva e o calor, consequentemente, é o mesmo valor do trabalho, tá certo?
E aí tem um truquezinho aqui interessante, que ele vai ser bem útil para a gente, que é a relação de Mayer, tá? Porque o que que acontece? Imagine que eu tenho um processo termodinâmico isotérmico, ou seja, eu tenho um processo que, por exemplo, vai de C até B, sobre uma isoterma aqui numa temperatura fixa, tá? Qual que é a ideia desse alemão Mayer aqui? Ele vai decompor o processo em dois subprocessos. Um processo que ele é isobárico, isocórico, né, que ele é a volume constante, está aqui ó, de C para A, e um outro processo que ele vai ser isobárico, a pressão constante de A para B. E qual que é a ideia aqui? Nesse processo de C para A, de A para B, ele vai terminar sobre a mesma temperatura. Ou seja, o delta U aqui de C e B é igual a zero, né? Porque a temperatura é a mesma. Mas esse processo aqui, o delta U desse processo de C para A, de A para B, também é igual a zero. Ou seja, o delta U ele independe do caminho, ele só vai depender da variação de temperatura. Mas qual que é a jogada aqui? Então eu vou aplicar a primeira lei nesse processo, tá? Que é um processo isocórico. Nesse processo o trabalho é nulo, tá? Então a variação de energia interna aqui nesse processo é somente o calor, e o calor ele vai ser a volume constante, né? A gente já viu. Nesse processo aqui, de A para B, ele vai ser isobárico, então eu vou ter variação de trabalho, né? Realização de trabalho, mas também eu vou ter calor trocado, só que a pressão constante. Então, a primeira lei da termodinâmica vai ficar dessa forma, eu só passei o trabalho aqui, tá? E veja, nesses dois processos, então, eu posso igualar o ΔU, tá? E eu vou ter essa relação aqui, que a diferença entre o calor, a pressão constante, menos o calor, a volume constante, né? Nesses dois processos, vai ser igual ao trabalho. Bom, nós já vimos como é que se descreve esse calor, a pressão e volume constante, né? Tá aqui. A variação de temperatura, então, vai ser a mesma, né? Que relaciona aqui. O trabalho vai ser P vezes delta V, que é a definição formal, né? E aí eu vou relacionar com a equação de Clapeyron, a equação dos gases perfeitos, e vou escrever isso como NR delta T, justamente porque o delta T, ele vai cortar aqui em todas essas relações, o número de mols também vai se cancelar, e nós chegamos na relação de Mayer, que é a subtração entre o calor específico molar, a pressão e volume constante, é igual a constante R, tá? E veja que isso daqui não depende de é válido para qualquer tipo de gás, tá certo? Então a subtração entre esses dois calores específicos nos dá o valor de R. E essa é uma relação útil que nos permite, então, por exemplo, sabendo CV, conhecer o CP e vice-versa, tá certo? Ok, então a gente vai usar bastante essa relação de Mayer posteriormente. E aí temos um outro tipo de transformação, que é a transformação adiabática. A adiabática, ela não tem troca de calor, é o caso do som. Então imagine o gás, ele está enclausurado lá no recipiente, sem trocar calor, então o gás vai expandir, a gente incentiva o gás a expandir ou comprimimos o gás, tá? Mas sem ocorrer troca de calor. Então o calor é igual a zero. Veja que no caso do som, há troca de calor, tá? Não tem nada isolando lá o ar do ambiente externo, por exemplo. Mas a ideia é que o processo de falar, né, do som, ele ocorre uma perturbação que ocorre tão rápida que a gente considera que não dá tempo é suficiente para trocar calor. Então a gente considera essas transformações rápidas como adiabática, tá bom? Bom, e aí como que vai ficar então a primeira lei da termodinâmica? O calor vai ser zero, então a variação da energia interna vai ser o negativo do trabalho ou vice-versa, tá? Ou seja, porque é o gás que está fazendo o trabalho. Então, se ele expande, é lógico que ele vai diminuir sua temperatura. É a mesma coisa, se o gás está sendo comprimido sem receber calor, a temperatura dele vai aumentar, tá certo? Mas a grande diferença aqui é o seguinte: a curva no diagrama Clapeyron, ele vai ser uma curva mais acentuada, é como se fosse uma hipérbole também, mas ele tem uma curva mais acentuada do que a isoterma. Então a isoterma, ó, ela é entre duas temperaturas, né? Mas veja, a diabática, ela tem uma inclinação maior. E uma coisa aqui que confunde muito os estudantes, o fato de o gás não receber calor, né, no processo adiabático, não significa que ele não vai variar sua temperatura.
tá? Então, aqui nesse processo, a temperatura varia sim. É o calor que é nulo, mas a temperatura varia. Consequentemente, a energia interna também varia. E aqui a gente vê claramente isso porque a hipérbole de um processo adiabático, ele cruza duas isotérmicas, ou seja, ele vai numa temperatura T1 até uma temperatura T2, tá? Bom, o trabalho ele seria então calculado pela área dessa curva, né? Mas aqui a gente não vai explorar muito, porque a gente vai também aqui usar outro truque interessante, que é devido ao Poisson, principalmente, né? Mas a ideia é a seguinte: eu vou decompor então esse mesma curva diabática em dois processos. Um processo isocórico, a volume constante, e um processo isotérmico. Nesse processo 1, eu não vou ter realização de trabalho, então eu somente vou ter a variação de energia interna vai ser dada pela calor recebido ou retirado, tá? E nesse caso vai ser a volume constante, então o ΔU vai ser NCV ΔT. Nessa região 2 aqui, o ΔU ele vai ser nulo, tá? Porque justamente ele está numa isoterma, então o ΔU é nulo. Então, nessa diabática aqui, que eu decompus em dois processos, a variação da energia interna global de 1 mais 2 é o ΔU mais ΔU2, vai ser simplesmente o calor recebido a volume constante. Então, aqui nós chegamos num resultado importante. Somente no processo adiabático, tá? Somente nesse caso, a variação de energia interna, ela vai ser dada pelo número de mols, o calor específico, molar a volume constante e a variação de temperatura, tá certo? Veja que na última aula eu falei lá do 3 meios de nR ΔT, aquilo lá é para o gás ideal e serve para qualquer outro tipo de processo termodinâmico. Num adiabático, a variação de energia interna é somente essa relação de NCV ΔT, tá bom? E aí nós chegamos então num outro resultado incrível, que é a energia interna, então, ela não depende do caminho, ela só depende do ponto inicial e final. Então, não importa se eu fizer a trajetória 1 e 2, ou se eu fizer primeiro uma isoterma e depois uma isocórica aqui, tá? Então, não depende do caminho que eu faço. Se eu estou começando num ponto, terminando no outro, a variação de energia interna vai ser a mesma em qualquer tipo de caminho que eu pegar. Bom, o outro ponto aqui é a relação de Poisson. Aqui essa relação de Poisson também, ela só vai funcionar quando eu tiver um processo adiabático. Se não for adiabático, ela não é válida. É o seguinte, nós vimos, né? Então, quando eu tenho a relação entre pressão e temperatura, né? Eu vou ter o P multiplicando com o V dividido pela temperatura, vai ser uma constante, né? Isso aqui vem da relação universal dos gases perfeitos. Mas, assim, para você simular essa curva diabática, que ela é mais inclinada do que uma isoterma, na verdade, empiricamente você obtém esse resultado, que na verdade o volume ele fica multiplicado por uma constante. E essa constante aqui, que é ela que vai dar essa inclinação maior, tá? Porque vai ser uma constante maior que 1, então a inclinação aqui vai ser mais acentuada do que a inclinação de uma isoterma, tá? Então tem diferenças aí em adiabáticas e isotérmicas. E aí é o seguinte, esse gama ele é considerado então o coeficiente de Poisson, e é possível mostrar, usando princípios de termodinâmica, né, que ele é definido como a razão entre o CP e o CV, tá certo? E aí, como eles têm a mesma unidade, então o gama ele vai ser uma grandeza adimensional, tá bom? E é isso que, então, que vai entrar lá no som, porque o som ele vai ser uma propagação adiabática, então entra o termo de gama ali, tá certo? E veja, essa relação é importante porque a gente vai usar ela para máquinas térmicas, porque vai ter ciclos de máquinas térmicas que vão funcionar a partir de adiabáticas, tá? Não somente de isotérmicas, mas também de adiabáticas. Bom, e aí o último processo é a expansão livre, tá? Porque o que é a expansão livre? Então imagine que eu tenho dois recipientes, um com gás, outro com nada, separados por uma camada aqui, né, uma parede, eu retiro a parede e o gás vai se difundir. Então veja, nesse caso, o volume do gás aumenta. E aí, como é que fica a descrição da primeira lei, tá? Primeiro caso, a primeira coisa importante é um processo fora do equilíbrio. Então, como eu falei, todos aqueles processos anteriores que a gente viu são processos num regime quase estático, que são bem próximos do equilíbrio, então a gente consegue controlar as variáveis. Aqui não. Aqui é um processo rápido, turbulento, tá? E não está no equilíbrio porque o gás ele vai se expandindo aí,
tá bom? Ele vai ser reversível, isso aqui a gente vai explorar melhor nas próximas aulas, no sentido que, tudo bem, eu tirei a parede e todas as moléculas ocuparam o gás inteiro, mas eu não consigo fazer o contrário, fazer todas as moléculas do gás naturalmente se aglomerarem de um lado da parede, tá bom? Então é por isso que é reversível. E aí você vê, não teve calor trocado aqui no sistema, eu não forneci calor, então o calor é igual a zero. O trabalho realizado foi igual a zero também, porque na verdade a pressão exercida pelo gás não tem, tá? Quando eu tiro a parede, o gás não colide com a parede para realizar pressão. Então, na verdade, o gás também, o trabalho é nulo e, consequentemente, não teve variação de energia interna e a energia interna é nula, tá? Então, no processo de expansão livre, essas variáveis são todas nulas, tá? E, na verdade, no diagrama de Clapeyron, como está fora de equilíbrio, eu também não consigo nem colocar quais são, como é que é a curva, tá? Porque apesar dele aumentar o volume, ele não se sabe como é que ele varia a pressão, então não tem como você representar isso no diagrama de Clapeyron, certo? Pessoal, é o seguinte, agora eu separei aqui alguns exemplos, só para ficar mais claro para a gente, né? Então, primeiro, numa transformação isotérmica, então, ó, vejam, em todos esses exemplos, tentem já identificar que tipo de processo que é, e a partir disso você já vai saber se vai ter grandezas que vão se anular, enfim. Numa transformação isotérmica de um gás ideal, o produto PV é constante e vale esse valor. A constante dos gases perfeitos, o R, vale 8,31, o número de mols é 5, e nesse processo então ele recebeu do meio, então o calor é positivo, 2.000 joules. Primeiro, eu quero saber, deixa eu voltar para cima, se o gás está sofrendo expansão ou compressão. Bom, se o gás recebeu calor, e é um processo isotérmico, eu sei que o ΔU é nulo, porque não tem variação de temperatura. Logo, todo o calor recebido é realizado em trabalho, então eu sei que se o calor é positivo, então o trabalho vai ser positivo, então vou ter aumento de volume, então o gás vai se expandir, certo? E para saber a temperatura, então eu vou usar a equação geral dos gases, né? PV igual a nRT. Eu sei o produto PV, tem o valor aqui, o número de mols eu sei e o valor do R eu sei também. Então eu consigo calcular a temperatura, que vai ser de 800 Kelvin, a temperatura do gás. Qual vai ser a variação da energia interna do gás? Como é um processo isotérmico, a variação da energia interna do gás é nulo, eu não preciso nem fazer nenhuma conta. E o trabalho realizado é exatamente o calor recebido, então vai ser 2.000 joules, certo? Aí nesse exemplo, ó, eu tenho 20 gramas de um gás hélio, suposto ideal, ele tem uma massa molar de 4 gramas por mol, ele vai se dilatar isobaricamente, a pressão constante, né? Aqui eu tenho um diagrama de volume e temperatura, lembre-se que não é pressão e temperatura, e pressão e volume, né? Então eu tenho o valor do R, ele deu aqui a constante, o calor específico, a pressão constante, e ele deu essa transformação de caloria para joule. Essa transformação é importante tomar cuidado, tá? Porque ela vai aparecer em algumas unidades de calorias e você vai ter que transformar para joules. Então, muito cuidado quando você vê calorias aqui. Bom, primeiro ele quer saber a pressão do gás. É uma pressão constante, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um parzinho aqui de volume e temperatura e aplicar a equação dos gases. Tanto faz se eu pegar o A ou o B, eu resolvi pegar o ponto A, tá? Então eu vou aplicar aqui PV igual a nRT, quero descobrir a pressão. Eu não tenho o número de mols, mas eu tenho a massa e a massa molar, então eu vou substituir o número de mols pela massa e a massa molar. Agora eu tenho a massa, eu tenho o valor do R, eu tenho a temperatura do gás, que é 200 Kelvin, eu tenho a massa molar e eu tenho o volume do gás no ponto A, que é 0,3, já está no sistema internacional de metros cúbicos. Fazendo a conta, eu acho então da ordem de 27 kilopascal, tá bom? Depois eu quero saber a quantidade de calor que o gás recebe. O calor, então, ele vai ser, aí novamente, né? Esse calor específico aqui, ele está dado em massa, em gramas, tá? Então, o calor recebido, ele vai ser a massa vezes esse calor específico, né? Que ele está dado em massa, vezes a variação de temperatura nessa faixa. E a variação de temperatura eu tenho, de que a final é 600 e a inicial é 200, tá? Fazendo as contas, você vai ter 10.000 como resultado,
Só que cuidado aqui, que o resultado vai estar nessa unidade aqui, é calorias, tá? Então, o EMC ΔT, como veja, o grama, eu tenho a massa em grama, então está batendo com esse calor específico. A temperatura está em Kelvin, aqui também está batendo a unidade. Então, o resultado do calor ele tem que ser em calorias, tá? Só que aí eu preciso do resultado em joules, porque eu vou aplicar a primeira lei, então eu vou transformar isso em joules multiplicando, então, 10.000 por 4,18. Então, eu chego aí da ordem de 41,8 quilojoules, tá bom? Esse é o calor recebido. E para encontrar o trabalho, então eu vou aplicar o P ΔV, a pressão eu sei, a pressão é constante, a variação de volume eu tenho aqui, 0,9, 0,3. Fazendo as contas, eu vou ter o resultado, então, da ordem de 16,6 kJ. E veja que aqui eu já tenho joules, porque o volume já está no sistema internacional em metros cúbicos e a pressão também está em Pascal. Então, não preciso fazer essa transformação de caloria para joules. Depois eu quero saber a variação de energia interna, aí eu vou aplicar a primeira lei, e aí eu tenho o valor do calor, o trabalho realizado, então eu chego no resultado aí próximo de 25 kJ, tá certo? Então, novamente aqui, cuidado com as unidades de medida. Agora, nesse exemplo, admita que o aquecimento do gás, né, do exercício anterior, ele tenha sido realizado isocoricamente, tá? E isocoricamente significa volume constante. Novamente, eu quero saber quanto calor ele recebeu. Então, eu preciso encontrar o calor, só que ele vai ser agora a pressão constante. O exercício anterior, ele vai ser a volume constante. Esse exercício, ele deu o valor em pressão constante. Então, para encontrar volume constante, eu preciso usar a relação de Mayer, tá? Agora eu vou encontrar o CV. Então, o CP aqui, ele está dado aqui, né? 4 vezes 1,25. Esse 4 é justamente por conta que eu estou transformando de massa, né, para mol, tá? Porque o Rzinho aqui ele é dado em mol, ó, vamos lá. O Rzinho ele é dado em joules por mol por Kelvin. E aí então eu tenho que transformar isso aqui, tá? Em eu tenho que transformar isso aqui em mols, tá? Então, quando eu vou multiplicar pelo número de mols, justamente para ter o resultado aqui em calorias por mol por Kelvin, tá bom? E aí tem outro detalhe que o Rzinho aqui, então primeiro ponto, para encontrar o CV, eu preciso fazer a subtração de CP menos R. O CP que ele forneceu aqui, ele está em gramas. Só que eu preciso transformar isso aqui em mols. Então, eu vou multiplicar isso aqui pelo número de massa molar para ter o resultado em mols, tá? É por isso que eu multipliquei 4 vezes 1,25. Esse 2 aqui, ele é o R, mas é como eu mostrei aqui, ó, o R, ele está em joules, ele precisa estar em calorias, para todas as unidades estarem iguais. E a gente viu aqui na relação de Mayer, voltando aqui um pouquinho, que o R ele pode ser dado como 2 calorias por mol por Kelvin. Então é isso que eu usei. Eu usei o 2 justamente porque ele está em calorias por mol por Kelvin. E aí, fazendo essa continha, então eu encontro que o CV vai ser 3 calorias por mol por Kelvin. Tá? Então, para encontrar o calor, agora é um processo a volume constante. Eu vou multiplicar então o número de mols, porque agora deixei em mols, né? Isso aqui. O CV, que é 3. O número de mols eu vou descobrir pela massa, né? Voltando aqui, a massa do gás dividido pela massa molar. E a variação de temperatura é a mesma lá do caso anterior, então eu encontro 6.000 calorias, que aí eu vou transformar para joules, e vai ser então 25 quilojoules. Aí eu quero saber o trabalho. Mas o processo ele é isocórico a volume constante, então o trabalho é igual a zero. E a variação de energia interna, então, vai ser exatamente o calor da ordem de 25 kJ, tá certo? Então, nesses exercícios, veja como que as unidades de medida são importantes a tomarem cuidado, né? E também a questão da palavrinha. Geralmente, o exercício vai falar a palavrinha para descrever o tipo de processo. É isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático. E a partir disso, você já tem que saber qual unidade que se anula, tá certo? Vamos para outro caso aqui. Eu tenho um diagrama de pressão e temperatura, não é o Clapeyron de pressão e volume. Então, eu tenho a constante universal dos gases, ele fala que o número de mols é 5, o calor específico a volume constante, então é 2,98, mas veja que está em calorias por mol por Kelvin.
Primeiro, eu quero saber a transformação sofrida pelo gás. Bom, nesse caso aqui, como é uma reta ascendente, né? Se eu fizer a razão de pressão e temperatura em cada ponto aqui, ele vai ser a mesma. Então, essa razão de pressão e temperatura constante, a gente já viu que é um processo, então, isocórico. É um processo que ocorre a volume constante. E aí eu quero saber o volume do gás. No volume do gás, então, eu vou aplicar a equação geral dos gases, né? PV igual a nRT. O N eu sei que é o número de mols, o valor do R eu tenho. Eu vou pegar qualquer ponto aqui, eu peguei o ponto de temperatura 200 Kelvin, dividir pela pressão correspondente, que já está tudo no SI, então eu vou chegar no valor 10,4 metros cúbicos, tá? Note aqui que eu não precisei fazer nenhum tipo de transformação, porque já está todas as unidades do sistema internacional, tá? A única unidade que vai estar em calorias é a que relaciona com o calor, então é o próximo item. Próximo item, então, eu quero saber o calor que o gás recebe nessa transformação. É uma transformação a volume constante, né? Então vai ser NCV ΔT. Veja, o N ele já deu, é 5. O CV ele já está dado em mols, então é por isso que eu multiplico pelo número de mols, tá? E o ΔT é essa faixa de temperatura aqui. Fazendo as contas, veja que eu tenho o resultado em calorias, tá? Mas eu vou precisar usar o resultado em joules. Então, aí em joules é só multiplicar por 4,18, eu vou chegar num valor próximo aí de 19 quilojoules. E aí, por último, eu quero saber a variação da energia interna do gás. Como é um processo isocórico, não tem variação de volume, então o trabalho é nulo, então a variação da energia interna é totalmente igual ao calor recebido. Outro exemplo, eu tenho um processo, agora esse processo é adiabático. Opa! O gás ele realiza 300 joules de trabalho, então primeiro eu quero saber se está se expandindo ou contraindo. Bom, se o gás se expande, ele realiza trabalho, e aí é um processo, e na verdade assim, ó, como o gás está realizando trabalho, então é lógico a expansão. Se o gás estivesse recebendo trabalho, né, então o trabalho seria negativo. Então, nesse caso, a expansão já diz que o trabalho realizado pelo gás, então é um processo de expansão. Aí ele quer saber a quantidade de calor, é um processo adiabático, então o calor é nulo. Depois, na letra C, ele quer saber quanto que é a variação de energia interna nesse processo. Então, eu posso fazer duas formas, né? No caso aqui, como eu já tenho trabalho, eu vou usar a primeira lei. O calor é nulo, então a variação de energia interna é negativa do trabalho, então vai ser menos 300 joules, tá? Se o gás realiza trabalho, então ele perde isso de energia interna. Aí ele quer saber como se modificam as variáveis de estado, volume, temperatura e pressão. Aqui é o seguinte, partindo da relação de pressão e volume, né, a relação de Poisson, eu posso misturar com a equação geral dos gases, eu não vou mostrar aqui, mas eu posso mostrar também que nesse processo adiabático, a relação de temperatura e volume vai ser dessa forma, temperatura vezes volume elevado ao gama menos 1 é constante, ou ainda posso relacionar com pressão, a temperatura vezes a pressão elevada a um termo aí, 1 menos gama dividido por gama também é constante, tá bom? Veja aí, então, que são relações bem semelhantes ao que a gente viu na equação dos gases, mas a diferença é que essas grandezas, então, dependem do coeficiente de Poisson, tá certo? Mais um exemplo aqui, eu tenho pressão, o gás, né, sob pressão de 3 atmosferas, ele está a 9 litros. Veja que isso aqui é pressão e volume, mas não está no sistema internacional. Esse volume diminui para 1 litro, então ele está sendo comprimido num processo adiabático. Então eu quero saber, ele dá a equação de Poisson aqui, que é 1,5, é uma grandeza dimensional, né? Ele quer saber a pressão final do gás. Então eu tenho a pressão e volume, é um processo adiabático, então eu vou usar a relação de Poisson. Eu não vou usar o PV igual a constante, porque não é um processo. Essa equação não é para um processo adiabático. Sempre quando for adiabático, então entra o coeficiente de Poisson aqui, tá? E aí, fazendo as contas, né, como é constante, eu vou aplicar isso para o caso inicial de 3,9 e para o caso final, que é 1 litro, e aí eu vou descobrir a pressão. Fazendo as contas, eu vou achar 81 atm. Veja que aqui eu não preciso me preocupar de transformar unidades. Aqui é o seguinte, se a temperatura inicial é 600, qual que é a temperatura final? Aí, no caso, eu posso escolher qualquer uma das relações, mas eu vou escolher a relação de temperatura e volume. Aí eu vou fazer a relação, né,
como isso aqui é constante, eu aplico no instante inicial e no instante final. Vou descobrir a temperatura, então vai ser aproximadamente 1040 Kelvin. Então, novamente, um processo adiabático, apesar de não receber calor, o gás ele muda de temperatura sim, tá certo? E aí eu tenho mais um exemplo, numa expansão adiabática, a temperatura de 1 mol, então N vale 1, ele diminui de 200 Kelvin, tá? Então isso aqui é 200 Kelvin, tá? Diminui, então ΔT é menos 200. O calor molar a volume constante é 12,5. Eu quero saber quanto de calor é trocado com o meio externo. É adiabático, então o calor é nulo. Veja que isso aqui é uma pegadinha, porque na hora você não lembra, né? Você quer calcular esse calor. A variação da energia interna do gás. Bom, como eu mostrei, nesse caso onde o processo é adiabático, o ΔU ele vai ser dado exatamente por número de mols, o CV e o ΔT. Somente nesse caso adiabático. Nos outros casos, ele volta a ser o 3,5 de nRT. Então, o número de mols é 1, o CV vale 12,5 joules por mol por Kelvin, note que já está em joules, né? O ΔT é menos 200, então a variação da energia interna é menos 2.500 joules. E é negativo justamente porque ele faz a expansão. O trabalho realizado é o negativo da energia interna, então é 2.500 joules, porque o trabalho é de expansão, positivo. Ok? Pessoal, então é isso na aula de hoje, tá? Espero que tenham entendido. Esse é um tema muito importante. E semana que vem a gente começa a ver processos cíclicos, começando aí a ver as máquinas térmicas. Obrigado e até a próxima.